Neste momento gravíssimo que o Brasil passa, nós não podíamos deixar de conversar com talvez uma das figuras centralíssimas da política brasileira atual, porque está numa queda de braço invejável com alguém do Supremo Tribunal Federal, e nós vamos conversar com Jorge Cajuru, que vai nos contar essa história e muitas outras. Menorá na TV, entrevista Jorge Cajuru, aqui no Gabinete 16 do Senado Federal, com muito prazer, com muita honra, porque Jorge Cajuru é no Brasil uma das poucas pessoas que fala absolutamente a verdade. Além disso, é um queridíssimo cronista esportivo, jornalista esportivo de mão cheia, comentava as coisas esdrúxulas que aconteciam no futebol brasileiro e hoje está no Senado Federal fazendo o papel que milhões de brasileiros gostariam de estar fazendo e que ele faz em nome de todos nós. Jorge Cajuru, boa tarde, é um prazer, uma honra, uma alegria enorme bater esse papo com você mais uma vez. Bom, inicialmente, como são milhões que nos acompanham agora, meus únicos patrões, seu empregado público Jorge Cajuru tem a alegria de receber aqui no Gabinete 16 do Senado Federal, em função de que aquele que não tem gratidão, não tem caráter, eu não posso esquecer que o Ronaldo Gonlewski, rigorosamente após a minha demissão ao vivo, eu fui o único jornalista do Brasil a ser demitido ao vivo a pedido do então governador de Minas Gerais, Aécio Neves. Perfeito? Na Band eu fui demitido ao vivo. O telegrafista riu. Todo mundo riu. Vocês também entenderam, não? E aí, quem que foi um dos poucos a me dar espaço, a me defender naquele momento de um ataque, né, de uma agressão à liberdade de imprensa, porque nem ofender esta figura nefasta de Aécio Neves eu ofendi, eu apenas defendi os cadeirantes em 2004 na porta do Mineirão, que não poderiam entrar, tendo eles o direito pleno, universal, federal, porque no portão deles a prioridade era para os convidados especiais de Aécio Neves, ator, atriz, cantor, cantora, político, amante, papagaio e etc e tal, porque ele lançava a candidatura à presidência da República, graças a Deus só lançava, porque ele nunca vai chegar a ela, tanto que tentou ser presidente, não conseguiu, e de senador teve que aceitar deputado federal e quase perdeu. O caminho dele é o mesmo caminho do Sérgio Cabral. Então, para todos, no rádio, na TV, no jornal, enfim, em toda essa plataforma eletrônica, seu programa ao dispor, e fica à vontade aqui no gabinete, Ronaldo e sua equipe. Menorá na TV, entrando no ar, mais uma vez, agora conversando com Jorge Cajuru. Muito bem, estamos então diante do início do primeiro bloco de Menorá na TV com o senador Jorge Cajuru. Jorge Cajuru, você sonha ou você tem pesadelos com Gilmar Mendes? Eu nem sonho e nem tenho pesadelos, né? Felizmente Deus, o Ronaldo, me deu esse dom. Só sonho com quem eu quero. Hoje, por exemplo, eu estou disposto a sonhar com a Angelina Jolie. Que maravilha! Ela passando um final de semana comigo, né? E ela feliz porque vai ser amada, vai ouvir poemas, vai ouvir um bom papo. Então eu sonho com quem eu quero e, graças a Deus, quem eu não quero, eu não sonho, aí eu tomo um Rivotril, Ronaldo, para apagar de vez. E em primeira mão para o seu programa, com revista, com rádio, com TV, aqui no Menorá, eu vou lhe dar aqui o que é Gilmar Mendes. Eu comecei hoje 12:30, o Vitor Campos de Oliveira está aqui, mostre por fineza, vire lá para o computador, porque já está imaginando o que eu quero, Vossa Excelência. Vossa Excelência aqui é meu assessor, né? E aqui tem mania de Vossa Excelência. Vossas Excelências são vocês, meus únicos patrões. E Vossa Excelência, antes de tudo, era minha mãe. Qual é o placar, neste momento, da enquete em tempo real, ao vivo, nas 30 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, em que o Brasil vota com o Cajuru? Ou seja, é o Brasil quem vota por mim. E eu fiz, Ronaldo,
uma enquete perguntando aos brasileiros do país e fora do país quem é a favor do pedido de impeachment de Gilmar Mendes e quem é contra ao pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Como está o placar? 97% querem o impeachment dele. Apenas 3% neste momento, às 4h07 em que você me entrevista, é o resultado, ou seja, é quase que uma unanimidade. Jorge, você podia contar pra gente, porque as pessoas pegam às vezes a coisa no meio do caminho, não entendem bem qual é o conflito. Você podia nos contar como começou esse caso Jorge Cajuru, Gilmar Mendes? Bom, Ronaldo, amigo Ronaldo Gonlewski, eu tenho que ser educado contigo, você saiu do Rio de Janeiro, né? Porque eu não sou daqueles que dá entrevista e fica puxando o saco do entrevistador, né? Então, para começar a nossa conversa, caso é... O cacete. Exatamente. Caso, caramba. Que falta de respeito, meus colegas. Hein? O Ronaldo gosta tanto do Cajuru, me trata tão bem e fala em caso, eu não tenho nenhum caso com ele, não quero ter. Aliás, quando ele veio aqui na homenagem ao jornal Folha de São Paulo, no plenário do Senado, eu estava ao lado do Espiridião, a mim e de outros senadores, o Girão, a Simone, ele chegou, ele foi dando a mão um por um. Quando ele me viu e foi fazer assim com a mão, eu virei as costas, coloquei as minhas duas mãos no bolso e virei e fui para o meu lugar sentar-me, porque ali eu queria fazer uma homenagem ao único veículo de comunicação que me deixou trabalhar sem nenhuma censura, a Folha de São Paulo, onde fui colunista por 3 anos, às quartas e aos domingos. Então, em homenagem ao amor que eu tenho por você, eu vou mudar a pergunta. Eu vou dizer assim a você. Conta para todos nós como se iniciou essa questão entre o hoje senador e o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Respondo com objetividade para ti e para o seu imenso público, Ronaldo. Antes de ser eleito e depois de ser eleito em Goiás, com quase 1.600.000 votos, senador federal, fazendo a campanha mais barata da história do Brasil, R$209 mil, viajando de ônibus, enquanto os adversários só de avião e não existe almoço de graça. Quem empresta avião para você, amanhã vai te pedir alguma coisa em troca. Como eu pagava a minha passagem de ônibus e viajava comigo ali o Vitor para filmar, para mostrar nas rodoviárias onde eu chegava, então eu naquela campanha eu conversava com as pessoas. E não só em Goiás, em São Paulo, no Rio de Janeiro, lindo, maravilhoso, onde vivi por 16 anos de minha carreira, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Ribeirão Preto. Enfim, onde eu estava, sempre vinha alguém falar para mim, Cajuru, você sabia que por 10 vezes pediram o impeachment do Gilmar Mendes no Senado Federal e foi arquivado um por um dos 10 pedidos? Eu não sabia, juro que eu não sabia. Eu sabia de alguns, o número exato de 10 eu não sabia, Ronaldo. Vocês sabiam? Todos foram arquivados. Então, Cajuru, por favor, quando você chegar lá, puxe a capivara desse homem que é o homem mais odiado do Brasil, né, que não pode sair nas ruas, nem em Portugal, né, que é ofendido, xingado, dentro de avião, em todo lugar. Hoje tem que viajar em voos da FAB, não pode pegar um voo comercial, não pode entrar em um restaurante, um estádio de futebol e um bar. Então faça isso por nós, Cajuru, isso antes de ser eleito e depois de ser eleito. Ronaldo, cabia a mim chegar aqui então e puxar a capivara dele, que é gigantesca. Para ver se tinha alguma razão para pedir o impeachment ou para não pedir. Exatamente. Fui ver e senti o seguinte, Cajuru não entra nessa. Ele é poderoso demais, você não vai ganhar de forma alguma essa briga, isso é um vespeiro, ele é forte demais, onde você imaginar, você fica fora dessa, Cajuru. Aí que eu quis entrar mesmo, né? Porque eu não tenho o rabo preso. No primeiro dia que eu bati nele na tribuna, eu dei o meu CPF, que é o único patrimônio que eu tenho, publicamente para o Brasil inteiro, e dei o número do meu telefone no ar, porque ele costuma grampear as pessoas, disse, pode me grampear, nem amante eu tenho, e não tenho nada a dever, principalmente para ti, Gilmar Mendes. Onde é que você baseou o teu pedido de impeachment depois de ter olhado a capivara
que eu queria também que você explicasse ao público, que muitas vezes não entende que a capivara é a folha corrida do indivíduo. E no caso do Gilmar Mendes, Ronaldo, você tem toda a razão. Uma folha corrida que vai de Brasília a Belém. Perfeito? Basta ver sentenças, né? Basta ver julgamentos dele no Supremo Tribunal Federal, basta ver relações absolutamente escusas, vulpinas dele com tantos poderes, com tantos políticos, basta ver gravações, a última agora de uma secretária dele, da empresa dele, IDP, lá de Portugal, que fatura dinheiro público, ou dinheiro do público, fatura patrocínio de empresas estatais para palestras de direito, lá na empresa dele, IDP, e fatura empresas privadas como a JBS Friboi, o grupo JBS, esse grupo corrupto, todo mundo já sabe dos seus envolvimentos, e agora veio uma gravação que grande parte da imprensa ignorou, porque também grande parte da imprensa tem rabo preso com ele, Gilmar Mendes, porque são vítimas de pendências aqui no Supremo Tribunal Federal e tem medo da caneta e das mãos sujas de Gilmar Mendes. Quem não tem rabo preso, quem não tem medo dele, é que tem coragem de enfrentá-lo. Aqui no Supremo, aqui no Senado Federal, desculpe, aqui apenas 29 dos 81 senadores assinaram aquilo que o Alessandro Vieira e eu, em mão dupla, fizemos, que foi o pedido da instalação da CPI da toga e do Judiciário, e agora o pedido de impeachment do Gilmar Mendes, baseando nos fundamentos absolutamente inquestionáveis, insofismáveis, do ótimo jurista Modesto Carvalhosa, são 42 fundamentos dele, e nos outros fundamentos que eu tenho, que eu consegui, que eu obtive, de pessoas perseguidas por ele e de pessoas próximas dele, inclusive gente lá do Supremo Tribunal Federal, eu lhe informo em primeira mão, que não gosta dele. Que, por exemplo, dos 11 ministros, 6 querem a CPI da toga. A primeira a dizer isso, sem receio, foi a ministra Carmen Lúcia. E outros acompanharam a posição dela. Agora, com 29... Então, quem não quer CPI lá, desculpa, quem não quer CPI lá, Ronaldo, é Gilmar Mendes, é Alexandre Moraes, é Lewandowski, é gente dessa laia. Agora, com 29 assinaturas, como você pode encaixar a tua vontade? Pelo regimento interno, são necessárias 27. Quer dizer, você tem 2 a mais. A mais. Ocorre que o presidente do Senado, também pressionado em todos os sentidos, desde grandes veículos de comunicação a grandes empresas, empresários, jornalistas e principalmente políticos, a pressão é muito grande, ele chegou a ficar deprimido. Num final de semana, o amapaense Davi Alcolumbre, que não imaginava que ele fosse ter um cajuru aqui no Senado, né? Então, vamos aguardar pelo que ele cumpriu até agora e pela palavra dada a ele, que passaria pela CCJ, não por ele. Ele arquivou, alegando que a consultoria jurídica do Senado não considerou nenhum fundamento válido, nem para o impeachment e nem para a CPI do Judiciário, que parece ser inatingível, inatacável, acima do bem e do mal. Não se acha, tem certeza que é Deus, que aliás é o único que a gente não deve investigar nesse mundo. Agora o resto tudo merece ser investigado, Ronaldo. E vocês aí do outro lado sabem muito bem julgar a questão do impeachment de um ministro que é unanimidade nacional. Se o Nelson Rodrigues, nosso querido Nelson Rodrigues, do nosso tricolor Nelson Rodrigues, do nosso tricolor, ele que não enxergava bem, se ele enxergasse então, eu também não, só tenho 3% de visão. Esse gênio Nelson mudaria hoje aquela frase dele, toda unanimidade é burra. Ele ia dizer, exceto a de Gilmar Mendes. Essa unanimidade é inteligente. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o senador Jorge Cajuru. Já já a gente volta. Cajuru não tem papas na língua, não deve nada a ninguém. Já disse que antes de sentar aqui na sua cadeira do Senado, como senador por Goiás, com mais de 1.500.000 votos, abriu o CPF dele para quem quisesse investigá-lo. E continua no Senado, continua sem ser processado,
porque, como ele mesmo diz, não deve nada a ninguém. Não saia daí, já já a gente volta com Jorge Cajuru, o senador do povo. É ou não é? Do Brasil e principalmente de Goiás. Do povo não, porque isso para mim é muito demagógico. Né? Mas é verdade. Obrigado. As pessoas te amam. Muito obrigado, Ronaldo. Já já a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV com Jorge Cajuru, o senador por Goiás, com mais de 1,5 milhão de votos. Jorge Cajuru, eu sei que todo jornalista, quando cai no esporte, é porque ele ama o esporte. Você foi um dos mais brilhantes jornalistas da área esportiva brasileira, especializado em futebol. Do que você gostou mais e do que você detestou trabalhando como jornalista esportivo? Bom, Ronaldo, é uma ótima pergunta, né? Até porque você sabe perguntar, o que é raro hoje na imprensa brasileira, a maioria não sabe, infelizmente. Vivemos hoje um momento triste de renovação no jornalismo brasileiro. Eu não vejo onde existe renovação, né? Ainda os mais experientes seguem melhores e os novatos seguem nos decepcionando em todos os sentidos. Até na questão da cultura, são incultos, são vazios e em qualquer área do jornalismo são despreparados. Você vai na área política, você continua tendo paixão pelo que escreve um Bernardo Melo no Globo, um Hélio Gaspari, um Josias de Souza, um Jânio de Freitas. Então, infelizmente, essa é a realidade. Qual é o jornalista novo que escreve e que faz você ler da primeira à última palavra em seu artigo ou em sua coluna? No futebol, qual é o jornalista novo que existe que encanta? Como nós tínhamos o João Saldanha no Rio, Mário Moraes em São Paulo e tantos outros, Rui Carlos Osterman no Rio Grande do Sul e tantos outros. Infelizmente, essa é a realidade. Mas a pergunta que faz me traz apenas uma curta e grossa lembrança. O futebol foi bom para mim durante os 40 anos pelo drible, pela jogada, pelo gol bem feito, pela uma cobrança de falta de um Zico, pelo calcanhar de um Sócrates, pela genialidade na área de um Romário, né? E assim por diante. Eu tenho outros aqui, pela capacidade de um Leandro, lateral, que driblava e dava caneta no ponta esquerda, né? Do Leandro e do Júnior pela esquerda, o Capacete, que também fazia gols memoráveis, como aquele no Maracanã contra a Alemanha, gol de praia, gol bonito. Então eu tenho essa memória, como o Reinaldo no Atlético Mineiro, que contra o Vasco na pequena área, antes de fazer um gol de voleio, ele deu 2 chapéus no Abel Braga, o zagueirão Abel, chapéu que tirava o cabelo do Abel, tanto que tirou mesmo, né? Então, aí vai para o Rio Grande do Sul, a categoria de um Paulo Roberto Falcão. Então, são as lembranças que eu tenho do futebol, porque fora de campo, tudo era um chiqueiro. E por 40 anos nele, eu saí sem levar nem o cheiro e nem a caatinga. Ô Jorge Cajuru, tem gente que gosta de comparar Maradona a Pelé. Se eu fosse livre para tirar a vida de quem faz isso, sem que me punissem, certamente eu seria um assassino não condenado. Eu pergunto a você, qual é a tua impressão sobre a comparação que fazem de Maradona com Pelé? Maradona que não fez mais de 500 gols, Pelé que fez quase 1.300, Pelé que foi 3 vezes campeão do mundo, Maradona com gol de mão e por aí afora. O Ronaldo é terrível. Mas olha aqui, tirar a vida não, porque isso é Deus. Agora, se eu pudesse, com uma tesoura bem amolada, uma tesoura especial, aquele que falasse para mim que o Maradona jogou mais do que o Pelé, eu, por fineza, mostre sua língua. Eu cortava a língua dele, para nunca mais ouvi-lo. Ô Cajuru... Porque aí é demais, né? Por favor, isso é um desrespeito total a Edson Arantes do Nascimento. Eu o vi pouco, mas o vi pela TV. Né? Isso é como comparar o Garrincha. O Garrincha também não merece comparação com outros jogadores. Quem viu o vídeo das Copas de 58 e 62 não tem como concluir que o maior jogador das duas Copas não foi nem o Pelé,
foi o Garrincha. Por isso que eu quero te perguntar quem são os teus 5 maiores jogadores de futebol brasileiros que você viu, ou pela televisão, ou no campo, e que você comentou. Pelé, Sócrates, Reinaldo, Zico, 4 até, eu falei? É. Falta um? Você vai deixar o Garrincha de fora? Não falei o Garrincha? Não. Então eu tenho que cortar a minha própria língua. Então você já falou. Entende? Pelé, Garrincha, Sócrates, Zico e Reinaldo, do Atlético Mineiro. Reinaldo, porque se não tirassem Ronaldo os meniscos do Reinaldo ainda menino, segundo o Zico, em entrevista a mim, que está no YouTube ao seu dispor, o nome é Cajuru Pergunta com Zico, o Zico falou, Cajuru, se não tirassem os meniscos do Reinaldo do Galo em Minas, ele era o único jogador que se aproximaria do Pelé. Eu vou discordar do Zico? Cajuru, o que é que mudou do teu tempo de jornalista esportivo para o teu momento de senador em relação ao futebol brasileiro fora de campo? Não mudou nada, só mudou a coleira. Os cachorros são os mesmos, especialmente na Confederação Brasileira de Futebol. Lá tem apenas hoje uma diferença. Cachorro novo é mais faminto, logo ele vai roubar mais, né? Agora, o que de bom mudou? Você fala assim, Cajuru, hoje tem lá o tal do VAR, né? Porque eu não vejo futebol desde que pedi demissão ao vivo no Rio de Janeiro na TV Esporte Interativo e no SBT no programa do Raul Gil, no dia 29 de junho de 2014. E eu pedi demissão ao vivo da minha carreira, eu encerrei a minha carreira depois de 40 anos na televisão brasileira, no rádio e nos jornais. Fiz de tudo, fiz política, fiz investigação, só não fiz economia e fiz mais futebol. Mas também fui apresentador de programa, jurado, diretor de programa, dirigi Hebe Camargo, trabalhei com Hebe, com Silvio, fiz de tudo na televisão, graças a Deus. Agora, o futebol fora de campo, você sabe melhor do que eu, Ronaldo, porque vive lá no Rio de Janeiro, e lá, não que lá seja pior do que os outros estados, lá você sente o submundo do futebol, porque a instalação da Confederação Brasileira de Futebol, a sede, é lá no Rio de Janeiro. Sede suntuosa lá na Barra da Tijuca. É uma empresa privada, né, que na verdade ela deveria estar na privada, literalmente, né, que não fala quanto ela arrecada, quanto que ela tem dinheiro, quantos bilhões sobram por mês, quantos trilhões ela já faturou. A gente nunca sabe qual é a verdadeira fortuna de um Ricardo Teixeira, de um João Avelange, de um Marco Polo Del Nero, de um José Maria Marim, que pelo menos está preso lá nos Estados Unidos, os demais estão soltos. Você tem desde Lula, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral na política presos, mas você não entende como o Ricardo Teixeira, que é mais ladrão que esses todos, está solto. Ô Cajuru, tem um assunto que a mim me incomoda profundamente, e eu gostaria muito de ouvir a tua opinião, que é com relação aos convocados que jogam fora do Brasil. Se por acaso, eu gosto sempre de dar a minha opinião, como você gosta de dar a sua, eu quero ouvir a tua opinião, mas quero colocar a minha. Se por acaso eu tivesse poder, não convocaria ninguém que jogasse fora do Brasil. Entendo que no Brasil nós podemos fazer seleções vitoriosas. E entendo também que os milionários do futebol atrapalham a busca de títulos pela seleção brasileira atualmente. Bom, vamos lá. A sua pergunta ela é muito profunda, Ronaldo, e quem nos vê aí do outro lado, os milhões de telespectadores, nesta plataforma digital do Menorá, vão entender o que eu quero dizer. Uma vez entrevistado pelo Jô Soares, tem até no YouTube a entrevista ao seu dispor, foi em 2002 na Rede Globo, no tempo em que eu poderia aparecer, ser citado e dar entrevista na Globo, porque eu então vivo Dr. Roberto Marinho, o velho Roberto Marinho, gostava de mim e não me censurava. Depois que ele morreu em agosto de 2003, nunca mais o meu nome sequer foi citado na Rede Globo, exceto o dia que ela foi homenageada aqui. Houve uma pequena citação, mas não colocaram o meu depoimento, que não foi sobre a Globo. Foi sobre o Roberto Marinho. Foi sobre Marinho, o Dr. Roberto que era Marinho, uma figura espetacular. Claro, que fundou a Globo, que dava emprego a jornalista de esquerda, a jornalista na época da ditadura, a intelectuais, enfim, um homem que ajudava pais
que não tinham condições de darem faculdade a seus filhos quando não mais podiam trabalhar, mas foram de uma função dedicada e de uma função exemplar na empresa TV Globo e no Grupo Globo. Então, um homem desse, um patrão desse, eu tinha que enaltecer. Muita gente não entendeu que o Caju está puxando o saco da Globo. Quem pensou assim, que vá pro raio que o parta, eu não preciso puxar saco de ninguém, e não puxei. Falei na cara do filho dele, o Zé Roberto Marinho, falei, olha, você e seus 2 filhos, nem se eu morrer, deixarão o meu nome ser citado. Agora, o pai de vocês merece a minha presença aqui na tribuna para falar da história dele. E eu falei da história dele. Posto isto, em relação ao que você perguntou, no programa do Jô Soares, então, eu disse, Jô, porque o Jô pensava exatamente como você agora acabou de pensar, mas ele fazia algumas exceções. Eu falei para ele, não tem exceção, Jô. Jô, os jogadores do Brasil que vão para o exterior, eles perdem totalmente o amor à camisa canarinha, a camisa amarela da seleção brasileira. Porque o que eles ganham lá, eles se lixam para o que um jogador da seleção brasileira ganha quando ele é convocado. Então eles não querem viajar, não querem sair da Europa, dos Estados Unidos, enfim, de onde estiverem, eles não querem sair, pegar um voo longo em troca de migalhas, que para eles são migalhas, né? Então o amor desses jogadores, para mim, é falso. Então eu concordaria plenamente contigo se o futebol brasileiro estivesse bem com os jogadores que aqui estão. Como o futebol brasileiro está mal com os que estão aqui por falta de estrutura, pela falta de trabalho de base, não existe mais categoria de base em nenhum clube brasileiro. Essa é a verdade. Acabou o tempo de um Cruzeiro ser celeiro, de um Internacional ser, de um Flamengo ser, de um Fluminense ser, Vasco, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Santos, Guarani de Campinas, Botafogo de Ribeirão Preto e tantos outros que eu poderia citar aqui. Então, como o futebol brasileiro ficou muito feio de se ver, né, pela falta dos bons talentos que saem daqui rapidamente, aparecem hoje, fazem um gol no Fantástico hoje, quando tinha gol do Fantástico, hoje tem, mas para mim não é mais histórico como já foi. O jogador era vendido na semana seguinte, né? Eu cansei de ver o jogador que por um gol no Fantástico foi jogar na Itália. Dou um exemplo aqui, o Luvanor do Goiás fez um golaço num drible de vaca no Júlio César contra o Guarani em 1983. Na segunda-feira, o presidente do Goiás recebeu um telefonema do time da primeira divisão italiana chamado Catania, né? Ele foi jogar lá na Sicília, lá na região da Sicília, onde o Catania subiu para a primeira divisão. Então o problema é esse, se a gente conseguir melhorar o futebol brasileiro, limpar, né, a sujeira do futebol brasileiro e tornar o futebol brasileiro mais forte, mais poderoso para impedir a fácil venda hoje de jogador, você vende jogador hoje por telefonema na hora, até porque a maioria dos cartolas gosta de vender porque pega o seu, pega a sua parte, pega o seu, né, os Zezé Perrelas da vida, quanto não ganharam em vendas de jogadores, né? O Eurico Miranda da vida, o Eurico está falecido, mas todo mundo sabe que ele faturou. E não só ele. Não pode ser ingrato com ele e falar que ele foi o único da história. Não. Vários, a maioria absoluta dos cartolas do futebol brasileiro ganhou muita grana em propina em venda de jogador para o exterior. Eu concluo dizendo que você tem razão na sua tese, eu a acompanho, mas hoje é impossível você fazer isso, porque eu peço a você aqui, como se eu fosse agora o entrevistador do programa Menorá. Me cite 5 jogadores que jogam hoje no Brasil e que são craques. Olha lá, está em silêncio. Cebolinha do Grêmio. Está em silêncio. Me dá um segundo para pensar. Porque você me tem pegou, um segundo para pensar? Você me pegou desprevenido. Cebolinha do Grêmio. Cebolinha, para mim, era negócio de desenho animado. Eu nem sei quem é Cebolinha. Mas ele joga muita bola, é craque. Desculpa, porque eu não estou vendo o futebol. Vou voltar a ver agora, em função da volta da minha Rádio K e das feras do Caju. Eu não vou tomar o tempo da tua entrevista. Cebolinha? Eu não parei, não. Eu poderia continuar, mas eu não quero fazer isso. Eu entendi a tua tese. Você entendeu a minha tese? E você não está, a sua. E você não está errado. E talvez um misto dessas duas coisas fosse
Nesse misto, a gente teria que buscar lá fora aquele jogador que ainda tem amor Exatamente. pelo futebol brasileiro, que cante o hino nacional, entendeu? Como um argentino. Com o coração. Com o coração. Que cante com o coração. E que não venha aqui preocupado em saber o que ele vai ganhar de grana, porque se ele for campeão do mundo, ele vai ficar na história. O Dunga dizia isso aos jogadores. Gente, ser campeão do mundo é para o resto da vida ser lembrado, para o resto da vida fazer palestra, gravar comercial, ou seja, ganhar grana, não amanhã passar dificuldade financeira, como passam a maioria absoluta dos jogadores do futebol brasileiro. Alguns estão aí na sarjeta, literalmente. Muito bem, eu quero deixar só patente 2 nomes que eu acho que não podem ficar fora da seleção brasileira. Um é o Dudu do Palmeiras e outro é o Bruno Henrique do Flamengo, que chegou do Santos agora. Mas nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o nosso querido senador Jorge Cajuru, com mais de 1,5 milhão de votos, ele que vem por Goiás defender o povo brasileiro no Senado Federal. Já a gente volta, nós vamos voltar para a questão política com Jorge Cajuru e o terceiro bloco de Menorá na TV. Já a gente volta, não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco de Menorá na TV, entrevistando Jorge Cajuru, o senador por Goiás, com mais de 1,5 milhão de votos. Meu querido amigo, Lula preso, Lula solto, Lula continua na cadeia, o Supremo vai soltá-lo. Qual é a tua opinião? Ronaldo Gonleves, brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões, fácil hoje você ver aí do outro lado, você como jornalista e como homem público, no Brasil inteiro hoje há um clamor inquestionável. Assim como há este contra o ministro Gilmar Mendes, há contra o Lula. O Vitor se lembra que no dia da entrevista dele, a primeira da cadeia, da prisão lá em Curitiba, a gente transmitiu ao vivo e foi uma das maiores audiências que obtivemos ao vivo simultaneamente na internet. E aí fizemos simultaneamente uma enquete em tempo real, ao vivo, perguntando aos brasileiros: vocês querem o Lula preso ou livre? Deu 81% preso, 19% livre. Então você não tem como ir contra a voz da população brasileira. Você não tem como ir contra há fatos que são inquestionáveis. Ele, presidente, diz que um dia vai provar a inocência dele. Eu não entendo só algo. Eu que já gostei muito do Lula, mas que fui o primeiro a também desgostar. Em 17 de julho de 2002, quando eu escrevia na Folha de São Paulo, vocês podem ter acesso a essa minha coluna no UOL, pelos anais, 17 de julho de 2002. O título é Até Tu, Lula. Eu, no fim, disse: prefiro acreditar num 4 patas do que em você, Lula. PT, saudações. Então eu desisti do Lula lá atrás, porque falar mal do Lula hoje é muito fácil. Todo mundo fala. Eu comecei a falar lá, antes dele ganhar a primeira eleição em 2002 e assumir em 1º de janeiro de 2003. Eu acho, o que eu não consigo entender, eu não gosto de falar acho. Eu tenho a certeza de tudo que eu falo. Posso até errar como erro. Mas o acho é uma maneira do brasileiro de se expressar. Você pensa. Mas é comentarista. Na verdade, demais. Você pensa. Eu penso que... Mas você vê hoje no futebol, na televisão... Muito achismo. Não é? Muito achismo. É verdade. Comentarista falando: eu acho, o Caio da Globo, aquele bonequinho de Olinda, comentarista da Globo. Aquilo desculpa a expressão, aquilo é uma merda, né? Para quem viu o João Saldanha comentar, pelo amor de Deus, né? Aí um Caio daquele, ele fala: eu acho. Então, para mim, o cara que acha é porque ele não acha nada, ele não tem certeza, ele está dando opinião, viu o galo cantar e não sabe onde. Então, eu penso, tenho certeza, que quem demora muito para provar a sua inocência é porque não tem como prová-la. Que tivesse, ele já teria feito isso. Dinheiro para contratar advogado ele tem, o partido dele tem, né? Então, é muito tempo para provar que é inocente, que o Sérgio Moro errou, que a Operação Lava Jato errou. Enfim, eu só lamento algo. Por que só o Lula preso? Por que o Fernando Henrique não está preso pelo mesmo motivo, porém mais grave? Porque se o Lula, e é verdade, teve o triplex em São Bernardo do Campo,
o Fernando Henrique tem um triplex em Paris. Qual triplex é mais caro? O de Paris ou o de São Bernardo? E o Fernando Henrique está solto, fazendo palestra, sociólogo, né? E com a burguesia adorando e tomando vinho de 15 mil dólares com o Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, muitos jornalistas que amam o Fernando Henrique Cardoso, que eu abomino. Eu jamais tomaria com ele nem pinga, muito menos vinho. Né? Então, por que esses outros não estão presos? Aécio Neves, Marconi Perillo, João Dória, entendeu? Tem tantos, esses estão soltos. E isso é que me chateia. O Lula está preso, tudo bem. Você perguntou, para mim não vai ser solto, vai ficar até o fim da vida na cadeia. É isso que eu vejo, é isso que eu tenho certeza que vai acontecer. Agora, é triste, porque se esses outros não forem para a cadeia, amanhã é perigoso o homem lá de cima, papai do céu, ele que não está nem aí com política, ele intervir e colocar na cabeça de alguém, de um outro Sérgio Moro. Prende o Fernando Henrique, prende o Aécio, prende tantos aí. Se eu for falar o nome aqui, eu não paro. Prende junto com Lula. Do contrário, eu vou soltar o Lula. Pai do papai do céu vai fazer isso. Qual é a tua perspectiva de Brasil? Quando você olha para o quadro brasileiro em geral, do ponto de vista de um senador da República, você tem expectativas, você tem esperança, você tem tristeza, você se sente mal? Qual é a tua opinião pelo futuro que nós vamos enfrentar no nosso país? O Ronaldo, o Ivan Lins, um dos maiores músicos do mundo, nascido no Rio de Janeiro, na Tijuca, o Ivan Lins, meu padrinho de casamento, ensinou-me o rápido pensamento. Um homem vem e diz: pronto, perdi a esperança. Deus vem e responde: pronto, perdi um homem. Então a esperança eu nunca perco. E é frase minha, ser otimista. O mundo pertence aos otimistas. Os pessimistas são meros espectadores. Eu creio no amanhã. Eu creio que algo vai melhorar. Eu creio que muito já se mudou. Então, dizer aqui que eu chutei o balde, eu não chutei. Dizer aqui que tudo aqui é igual, eu não posso dizer. Até porque eu não sou igual. Eu não sou diferente de ninguém. Eu só não sou igual. Então mudou. Tem gente boa aqui no Senado. Tem gente boa lá na Câmara Federal. Tem gente boa em alguns estados, em alguns municípios. Isso significa que é um olhar para o fim do túnel com sinais positivos e com a expectativa de que aquele que entrou na vida pública agora tenha certeza que ou ele faz as coisas de forma correta, ética, decente, ou ele amanhã vai ter o fim dos Gilmar Mendes da vida, dos Romeros Jucás da vida, que não podem entrar em avião comercial, em bar, em restaurante, em estádio de futebol, e que foram condenados. Porque, Ronaldo, a mais sofrida condenação para o homem público é esta. Não é a da justiça, onde você onde você vai e fica na cadeia um tempinho, arruma um habeas corpus e sai. Perfeito? Ou então, por ser correto amanhã, ou por delatar alguém amanhã, ou alguns amanhã, você tem a sua pena reduzida. Agora, a maior condenação é a da opinião pública. E quando esta acontece, meu amigo, essa para mim é a pior delas. Você ter que ficar em casa, preso, enjaulado em casa. Não, Cajuru, mas vive vida boa. Vida boa, você não poder sair de casa, né? Você não poder cumprimentar as pessoas, você não poder andar de cabeça erguida. O que significa para o Jorge Cajuru ser um senador da República Brasileira? O primeiro dia que eu iria aqui assumir, um dia antes, né? Um colega da Rádio Jovem Pan me entrevistou e perguntou: Cajuru, como vai ser o seu dia amanhã, depois de tudo que você conquistou na televisão brasileira por 40 anos? Você agora entra na vida pública como uma surpresa e tal, e como uma esperança. Muda o que na sua vida? Eu falei: nada. Amanhã cedo, como vai ser a sua vida? Amanhã é sua posse. Não muda nada. Amanhã cedo eu vou fazer xixi, vou fazer cocô, eu vou tomar café da manhã, vou trocar de roupa. Minha vida é a mesma. O que aumentou foi a responsabilidade.
Na vida pública, você precisa ser muito mais responsável do que um apresentador de televisão. O Silvio Santos, o maior patrão que eu tive, o Silvio Santos hoje tem o privilégio de poder falar o que ele quiser, né? De chavecar a Claudinha Leite, de falar que o programa dele, entre porcaria por porcaria, fique com o programa dele, que também é uma porcaria. Então ele pode falar o que quiser, brincar, gozar, né, xingar, porque... Está acima do bem e do mal. Não, porque ali é comunicação, ali é entretenimento, né? O jornalismo esportivo pode errar, pode falar besteira. Eu falei várias na minha vida, né? Quando eu achava que o Ronaldinho... Achava não. Quando eu tinha certeza, e aí acabei dançando, exatamente porque eu fui falar a palavra achar, dancei. Que o Ronaldinho Gaúcho seria um fracasso no Atlético Mineiro, e não foi, foi brilhante. Queimou a minha língua. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu não tenho compromisso com erro. Errei, eu volto atrás. Agora, na política você não pode errar. Na vida pública você não pode errar. Você tem que entender que é todo dia matar um leão e todo dia mostrar que é bom exemplo em atitudes. E é todo dia mesmo, Ronaldo. Olha só, você daqui a 4 anos ou vai continuar, se gostou. 4 não, tem 8 de mandato. Sim, perdão, Você 8. Já me tirou 4? Não, não tirei, eu quero te dar 16. Eu errei para você me corrigir. Daqui a 8 anos, você ou pode continuar se candidatando à reeleição, ou pode dizer que não quer mais. O que você gostaria, se a gente estivesse 8 anos à frente, de ter feito aqui nesses 8 anos? Bom, primeiro eu gostaria de ser mais novo, né? Eu estou com 58, terminarei o meu mandato aqui com 66 anos de idade. Então, lhe digo, lhe afirmo, lhe prometo, e especialmente a vocês, únicos patrões, que eu não terei mais saco para isso aqui. Isso aqui tem hora que é um saco, entendeu? As pessoas não entendem que você foi eleito senador para criar bons projetos de lei com conteúdo, para mudar o país na saúde, na educação, na geração de emprego, no meio ambiente, na segurança pública, para denunciar, para fiscalizar, para votar bem, para não errar nos votos. Esse é o seu trabalho aqui, né, no dia a dia. Participar de comissões parlamentares, de CPI, como eu faço parte como titular da CPI de Brumadinho e vou criar a CPI do esporte, para ela voltar com força e com independência e não ter os Romeros Jucás da vida nela. Então, eu entendo que 8 anos são suficientes para você deixar um legado, para você fazer história como senador pelo Estado, que eu sou grato eternamente, que é o Estado de Goiás, ser o maior senador da história de Goiás, quero ser o que mais conseguiu recursos para os municípios goianos. Esse é o meu dever, e mostrar ao Brasil que eu dei exemplos aqui como parlamentar ao país nos momentos mais difíceis, nas votações mais importantes, nos projetos mais polêmicos. É isso que eu quero fazer, é isso que eu tenho que fazer, não farei nada mais do que minha obrigação, e aos 8 anos, com 66, eu quero ir para Búzios, com a minha amada, curtir a minha vida, ouvir Chet Baker, ouvir Nina Simone, ouvir B.B. King, olhando para o mar, porque é um privilégio, e para isso eu precisarei de muito pouco, e esse pouco Deus já me deu em dobro antes de ser senador da República, tanto que como senador sou o único que abro mão de 50% do meu salário e o destino para instituições sérias e abandonadas no estado de Goiás, porque eu não preciso de ganhar o salário criminoso, altíssimo, que um senador da República ganha, num país onde professor não ganha mais do que 20% do que um senador. Ô Jorge Cajuru, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu quero dizer a você que foi uma alegria enorme rever você, te dar um beijo. Só desculpe pelas... Não, querido, isso aqui... São 3% de eu visão. Me lembro, quando eu vi o Ronaldo, aquele escuridão ali do Eu me lembro quando você Senado. começou a me dizer, quando eu te coloquei no ar, que você estava perdendo a visão. E eu fiquei muito triste com Diabetes, isso. né? Eu quero te dizer o seguinte... Foi 2004. Né? Adorei estar aqui no teu gabinete, poder ter essa conversa contigo, ouvir as tuas opiniões sobre algumas das questões que eu levantei aqui. E quero pedir a você que
em 1 minuto, deixe uma mensagem de otimismo ou de pessimismo, você já disse que é esperançoso, você é um homem que tem esperança, para o povo do Rio de Janeiro, o povo brasileiro que está assistindo os nossos veículos de comunicação e apreciando, aplaudindo as tuas colocações. Ronaldo Golevski, querido, e ao seu imenso público, permita-me a poesia, o poema. Neruda. A vida é um empréstimo de ossos. Ninguém leva nada de seu. O belo foi aprender a não se saciar nem pela alegria e nem pela tristeza. Mas deixo firmado aqui que meti a colher até o cotovelo numa adversidade que não era minha, no padecimento dos outros. Ou seja, faz bem fazer o bem. Não custa nada fazer o bem. Não custa nada amar o próximo. Se não puder amá-lo, pelo menos não o prejudique. Então, que sejamos mais brasileiros, mais patriotas e saibamos amar cada vez mais as pessoas, dizer a elas, eu te amo, como nos ensinou o Shakespeare, até porque pode ser a última vez que você diga, eu te amo. Pátria amada, eu nunca vou lhe trair, eu te amo. Menorá na TV, entrando no ar, mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em todos os dias e horários que você já acostumou a assistir às nossas repetições. Quero agradecer ao Jorge Cajuru muito essa entrevista. Eu que agradeço. Você abriu exceção para mim, eu te agradeço de coração. Abri e você com prazer. tem um grande amigo no Rio de Janeiro e todos os nossos veículos de comunicação estarão sempre à tua disposição, independente da nossa solicitação. Se você nos quiser ao teu lado, sempre. Quando você precisar, nós estaremos juntos. Um beijo para você. Beijo grande e que Deus continue te dando saúde, especialmente. Talento não lhe falta. A você, a sua família, a sua equipe, e que o seu programa saiba que o Gabinete 16 do Senado Federal está inteiramente ao seu dispor. É só marcar encontros. E em janeiro eu estou no Rio de Janeiro porque eu não sou senador turista, né? Então não adianta eu falar que vou agora, que eu estarei mentindo, e quem mente também rouba. Janeiro ficarei lá por 20 dias, passo o Réveillon sempre lá e vou estar ao seu dispor, inclusive para você pagar uma caipirosca e eu lhe pago um vinho, fechado? Um beijo no coração, fechadíssimo. Até lá!